Silêncio. Sim, silêncio. Tão belo quanto maldito. Silêncio é a ausência do som. Mas silêncio também é uma necessidade. Em um mundo tão tecnológico, tão avançado, que a cada dia surge novas tecnologias, é preciso um pouco de silêncio. Mas para quê? É necessário o silêncio para o autoconhecimento, para evoluir, para transformar o ser além de si mesmo. Certa vez, um jovem havia criado uma grande paixão por uma pessoa. Tinham 5 anos de amizade. 5 anos não são 5 dias. 5 anos é muito tempo. Um tempo suficiente para gerar e começar a educar um filho. É um tempo um pouco a mais de um regime presidenciável de 4 anos, sim. É um tempo que tudo pode acontecer. Esse jovem tinha uma grande amizade por uma pessoa. Só que ele não aguentava manter em silêncio as suas palavras, os seus pensamentos e tudo que esse jovem tinha em mente, ele trazia à tona. Por essa pessoa, ele tinha grande apego, admiração e todos os demais sentimentos bons em relação ao próximo. É compreensível que quando se ama alguém, seja necessário contar a pessoa que é amada. E esse jovem resolveu ouvir o conselho de uma certa pessoa. O que não se entendia era o seguinte: como uma pessoa que falava sobre tudo, era aberto exatamente sobre tudo, não conseguia contar algo tão simples. Então, ao ouvir aquele conselho, esse pequeno jovem decidiu contar à pessoa pela qual ele estava enamorado ou apaixonado
assim sendo, a respeito deste sentimento. Só que esse jovem não esperava receber o não. Durante esses 5 anos, esse jovem criou muitas expectativas e criou uma grande ilusão. O que se pode dizer sobre a ilusão é que ela é como uma flor em um jardim. Ela recebe todos os nutrientes daquele jardim. Ela cresce, brota tudo que é necessário. Abre as mais belas pétalas. Mas um dia, essa flor murcha e deixa de ser tão bela. E fica o resto apenas folhas secas. E foi exatamente assim o que aconteceu com aquele jovem. Ao criar aquela ilusão, ao fantasiar tudo aquilo, ele não esperava, não. Porque ele achava que estava recebendo todos os sinais que uma pessoa deveria oferecer quando se está apaixonada. Esse jovem não conteve as palavras, se abriu. Mas o que ele descobriu foi que neste século, neste momento de tantas tecnologias, quando você diz que ama alguém, você simplesmente perde essa pessoa. E foi o que aconteceu com o jovem. Depois disso, depois que esse jovem perdeu todo o chão, assim dizia, ele começou a refletir um pouco mais, e mais, e mais. Ele chegou à seguinte conclusão: que o silêncio era necessário, seja para escutar latidos de cachorro ou para escutar à noite o barulho da cidade, ou o mais necessário, escutar a si mesmo. O silêncio, ele nos garante 2 coisas: proteção e também ele nos garante conhecimento. 2 coisas importantes pela quais todos precisam. Sem proteção, sem segurança, uma pessoa não tem como, vamos assim dizer, existir, porque ela fica à mercê de tudo e de todos. E sem conhecimento, você não é nada. Você volta à sua origem, ser
pó. O conhecimento, esse jovem percebeu que era como uma construção de uma casa, de um teto. Você precisa criar a base, que isso quem garante são seus pais. Depois você cria as vigas de sustentação da casa. Essas vigas estão altamente ligadas à ética, à moral que esse jovem, essa pessoa foi criada, né, em sua base. E o teto é uma coisa muito interessante. Ele te protege, mas ele também te garante o que ele garante. Já sabemos que a primeira coisa que ele protege somos nós, ou o próprio ser, ou o próprio jovem dessa história, o próprio ser jovem dessa história. Mas ele também mantém tudo que se forma, tudo que está abaixo dele. Depois, com o tempo, já com a base, o chão, as vigas de sustentação e o teto, começamos as paredes, as divisórias da casa. E logo após, as áreas ao redor da casa, que entram no jardim, ou os mais variados itens de recreação do ser humano. Então, a partir do momento que esse jovem percebeu que a sua vida era como uma casa e que ele precisava de silêncio, ele pôde se conhecer. E ele pôde aprender que o que ele sentia por aquela pessoa não era amor. Por que não era amor? A partir do momento que esse jovem percebeu que é como uma freagem de um carro, stop, pare, que aquilo não era amor, ele pôde chegar à seguinte conclusão: se há sofrimento, se há dor, quando se diz que ama uma pessoa, então isso não é amor. Depois que ele ficou nesse silêncio, ele pôde, além de se autoconhecer, garantir a sua libertação. Porque esse jovem, durante esses 5 anos, ficou preso no que ele achava ser o amor. Depois de toda aquela bagunça, conversa, choro que ele passou, depois desse processo de autoconhecimento, ele viu que a sua vida ali não acabava.
era apenas iniciado, porque ele pôde mais uma vez aprender e pôde assim garantir mais alguma coisa em sua casa ou em seu jardim. E ali ele começou a ver o que trazia alegria, felicidade a ele. Então, ele utilizou a seguinte abordagem. A partir do silêncio e observando um objeto, uma pessoa, seja qual for a coisa, a partir da observação no silêncio de determinado assunto ou coisa, se isso lhe trouxesse alegria, ele deveria manter, colocar ou também guardar. E aquilo que não lhe trazia alegria, felicidade, ele deveria abrir mão. Então, ao acumular várias pilhas de coisas, assuntos, seja na sua cabeça, na cabeça desse jovem, ou seja na cama desse jovem, ele começou a agradecer por cada coisa que ele teve e aquilo que ele olhava e não trazia alegria, ele separava. O resto ele guardava com todo amor e carinho, depois de já ter agradecido também. E assim foi até chegar ao fim. Todas aquelas outras coisas que não lhe trazia alegria, ele pegou, colocou em um recipiente e se livrou. É uma grande lição o que esse jovem fez. E depois de ter feito isso, a sua vida ficou bem melhor. Ele pôde voar, assim como um avião, para outros lugares. Assim ele pôde conhecer mais a si mesmo, escutar novas músicas, e ele pôde ficar mais em silêncio, pois era do silêncio que ele tinha toda a sua vida. Era no silêncio que ele aprendia sobre as pessoas. Era no silêncio que ele escutava os pássaros, ele escutava o barulho do dia ou da noite, da grande cidade ou da pequena cidade, de uma fazenda, um campo, de uma cachoeira, até mesmo um simples barulho do vento. Depois que esse jovem aprendeu que o silêncio trazia proteção, segurança e conhecimento, nunca mais ele foi o mesmo. Passou-se vários anos e esse jovem ficou tão sábio que ele recebeu um reconhecimento imenso. Mas aquilo para ele não valeria.
o que valia em sua vida era aquilo que ele tinha vivido. E assim foi até morrer. Em seu enterro, poucas pessoas estavam. Algumas se lamentavam e outras se orgulhavam porque tiveram a oportunidade de aprender com ele. E assim, como um avião que sai com dezenas de pessoas, e essas pessoas podem ser consideradas, nessa ocasião desse jovem, tudo que ele viveu, todas as experiências, ele pôde ir. E assim, ele deixou de herança uma casa totalmente bonita, com um jardim totalmente lindo, para que quem